Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. É bom estarmos juntos mais uma vez, sexta-feira, dia que voltamos nosso coração para a paixão do Senhor, para o seu santo sacrifício de amor. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 37. Lucas 17, 26 a 37. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor Jesus: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e destruiu a todos. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço, não entre para apanhar qualquer objeto em sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar sua vida, a perderá, e quem a perder, a conservará. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa só cama, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será levada e outra será deixada. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde será isso? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, essa perícope, ou seja, essa parte do Evangelho, começamos a ler ontem, capítulo 17, começamos a ler essa parte, começou no versículo 20, quando o Senhor fala do reino dos céus e da sua vinda, da manifestação plena do reino, o reino que já está no meio de nós, mas que um dia vai ser pleno, quando o Senhor voltar, quando Ele vier na sua glória. E então ele fala dos sinais. Sinais nós vemos hoje. Ele faz uma referência a Noé, quando veio o dilúvio, todos estavam achando tudo bem, comiam, bebiam, casavam, ou seja, estava na normalidade da vida, nada extraordinário, tudo normal. O que era diferente? Noé construindo a arca, era um sinal para eles. No entanto, veio o dilúvio, destruiu a todos. Depois o Senhor fala de Ló, quando Deus falou que ia destruir Sodoma, Abraão rezou, intercedeu, o Senhor tivesse 50, 40 justos, 35, 30, mas não tinha. Então, quando Ló saiu de Sodoma, e diz, estavam todos lá também, comiam, bebendo, comprando, vendiam, construíam, ou seja, a vida no cotidiano dela. O homem, a mulher, a sociedade vivendo do seu jeito, como queriam, sem preocupações, sem se voltarem para aquilo que Deus queria, vivendo as suas próprias vontades, seus próprios projetos. É isso que o Senhor está falando. E aí, então, quando Ló saiu de Sodoma, veio o fogo e destruiu Sodoma. O Senhor fala dos sinais. E os sinais é a normalidade. É o povo, é a sociedade vivendo tudo bem, comendo, bebendo, construindo, casando, criando filhos, comprando, vendendo, mas sem uma preocupação, ou seja, sem um cuidado para com a vontade de Deus. Fazendo tudo, porém, sem buscar o Senhor. Tudo conforme o bel prazer, conforme a vontade própria, conforme aquilo que queriam viver. É bem o tempo de hoje. É bem os nossos tempos de hoje, uma sociedade que quer construir a vida sem Deus, que faz projetos, que compra, vende, que constrói tudo, baseando aquilo no que é aparente, só aquilo que é prazer, aquilo que é bom, vivendo rodeado de tantas coisas, preocupado com comer, com beber, com vestir, com comprar, preocupado com a crise, com tantas coisas, mas construindo uma vida sem Deus, sem voltar o coração para Deus e achando que tudo está normal. Se nós pegarmos a primeira leitura da sabedoria de hoje,
O texto de sabedoria é claro para todos os tempos, mas o texto de hoje também fala muito para nós. Por quê? Porque o livro da sabedoria, ele fala justamente desse povo. O livro da sabedoria atribuído a Salomão, e é Salomão, então, que está exortando o povo do seu tempo, mas também o escritor também do seu tempo, esse livro escrito entre o primeiro e segundo século antes de Cristo, que chamava a atenção do povo daquele tempo e muito mais para hoje, para o nosso tempo. Para um tempo em que o homem é capaz de sondar tudo. Conhece os sinais do tempo, conhece quando vai chover, quando não vai chover, quando faz frio, quando faz calor, conhece os planetas e tudo, onde o homem sonda tudo, porém não é capaz de ver a presença de Deus na obra da criação. Não é capaz de ver os sinais de Deus naquilo que se manifesta. E hoje, nós podemos dizer no tempo da natureza, não é? Nós achamos que a natureza age por si própria. A natureza tem suas próprias leis. Não, a natureza não tem vida própria. Quem age, quem faz da natureza é o próprio Deus. Ele colocou nela uma ordem, sim, mas é Deus que a sustenta, como Ele sustenta todas as coisas. Como diz a palavra de Deus, nele nós somos, movemos, existimos. Então o Senhor também é o Deus da natureza. E através, hoje, do tempo, Ele manifesta que Ele é o Senhor da natureza, quando hoje nós não conseguimos mais perceber já. Não tem mais como a gente costuma falar, né? Antigamente sabia o tempo da chuva, sabia as estações do ano tudo certinha. Hoje estamos meio perdidos no tempo. Porque quando é para fazer frio faz calor, é tempo de chuva não chove, e o tempo de ventania, que era em agosto, já está ventando já até novembro, ou seja, mas nós não somos capazes de perceber que aí é a ação de Deus, que Deus age como quer e quando quer. E aí que por trás de tudo isso que a natureza hoje está apresentando, existe uma força, um poder de Deus agindo para alertar-nos. Quando nós vemos, por exemplo, que um vendaval destrui tal lugar, mais forte do que aquele vento é Deus. Muito mais. Quando vem a chuva e causa tantos estragos, mais forte do que a chuva é Deus. Na natureza também Deus fala. E Deus revela. No entanto, o homem perdido não consegue contemplar e perceber os sinais de Deus. Que Deus está agindo para que o homem possa acordar, perceber. Que o homem de hoje possa perceber que ele não é o Senhor das coisas, porque a sociedade de hoje acha que ela tem o domínio de tudo. O homem de hoje se acha no poder de todas as coisas. No entanto, Deus se manifesta e age na obra da natureza para mostrar para o homem que o homem não é senhor de si mesmo, que ele, Deus, é que sabe e domina todas as coisas. Todas as coisas. O que o homem deve aprender, o que nós devemos aprender é ver na natureza, na mutação, naquilo que está mudando a natureza, ver que Deus é aquele, como diz Jesus para Nicodemos, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus é este, que conduz a história, que age na natureza e age na criação e age na nossa vida todos os dias. É este Deus que está se dando a conhecer, que nós devemos conhecê-lo e amá-lo. E nesse evangelho de hoje, em que o Senhor fala dos sinais da normalidade que Ele virá, Ele nos dá também uma dica, vamos dizer assim, não é? Ele nos mostra o que fazer e como devemos esperar a sua vinda gloriosa. Primeiro ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando eles estavam fugindo de Sodoma para ir para outra cidade, para não serem mortos, não serem destruídos. E o Senhor disse para ele, não olhe para trás, siga em frente. Mas a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Senhor está nos advertindo aqui. Não devemos olhar para trás, ou seja, não devemos ficar agarrados às coisas, apegados. Nem mesmo a nossa própria vida, ou seja, não é a nossa vida da saúde, não é isso. Ou seja, não fiqueis apegados a vós mesmos, aos seus projetos, sua maneira de ser, de querer. É preciso fazer morrer em nós o que é da carne, o que é da terra,
Ou seja, fazer morrer nossas paixões, nossos desejos, para podermos deixar que a vida de Deus aconteça em nós. Precisamos acordar, despertar. Precisamos perceber que Deus está agindo no tempo de hoje, nos chamando a mudança de vida, nos chamando a voltarmos para Ele, nos chamando a perceber que Ele está presente, que o reino está no meio de nós e que Deus está agindo também no nosso tempo. Deus age no nosso tempo e nós estamos precisando aprender a ver os tempos como o homem da Bíblia. Os homens de Deus realmente, que nós encontramos na Sagrada Escritura, eles eram capazes de perceber a ação de Deus em tudo. Aquilo que hoje os descrentes, os incrédulos, os ateus e até mesmo aqueles que dizem crer, mas não creem em nada, buscam interpretar os sinais da Bíblia, os milagres da Bíblia, como algo da natureza. O mar abriu porque ali já acontecia o fenômeno. O maná caiu porque ali tinha as plantas que caíam. Tudo busca uma explicação para os milagres. Enquanto o homem de Deus era capaz de contemplar e ver em tudo um sinal de Deus, do Deus que fala, do Deus que age, do Deus que quer salvar-nos, do Deus que quer dar a plenitude da vida, do Deus que está vivo e presente na história. Nós hoje precisamos aprender a perceber os sinais de Deus. O Deus que é presente, o reino que está presente, agindo. Jesus está presente e agindo no nosso meio. Deus está falando conosco através até mesmo da natureza, da obra criada. Nós não estamos percebendo, a sociedade não está percebendo, o mundo não está percebendo. O mundo está preocupado com guerras, com não sei o quê, com economia, com dinheiro, com trabalho, com ter, com poder, com sexualidade, com prazer. O mundo está ocupado destas coisas e não percebe que Deus está agindo e Deus está dando sinais dele também na natureza. O homem, ele está com a sua ação, ele está mudando a natureza. Quem é o homem a mudar a natureza, meu irmão, minha irmã? É Deus que age, permitindo que o homem perceba que ele está no caminho errado. É Deus que age, está agindo para que nós possamos perceber que nós estamos precisando mudar de vida. Nós precisamos buscar, mudar nossos conceitos, nossos valores. É Deus que está agindo no tempo de hoje. Nós que somos cegos, surdos e não conseguimos entender os sinais de Deus. Perceber que nós precisamos mudar. Terminando, lembrando aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Quando Nicodemos, homem sábio, foi ter com Jesus, e Jesus então começou a falar com ele, falou assim: mas você não sabe nem das coisas da terra, você quer saber das coisas do alto, Nicodemos? Você não está sabendo de nada. É assim a sociedade de hoje. O homem se acha tão sábio, no entanto, não sabe nada. Se acha conhecedor de tudo, mas, no entanto, não conhece nada. Porque é voltado só para aquilo que é visível, palpável. É voltado só para a sua própria vontade e não consegue abrir os olhos e o coração para Deus. E o Senhor que nos chama então a prestarmos atenção, porque o julgamento dele vai ser individual, severo e justo. E no final ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou seja, os sinais vão dizer por si mesmos. Os acontecimentos, os fatos vão dizer por si mesmos. Basta nós percebermos, basta nós abrirmos o coração e ver que nesse tempo de hoje, o Senhor tem falado muito conosco, até mesmo através da natureza. E nós precisamos perceber e alertar, porque Deus está vivo e é presença na nossa vida, na nossa história, e está falando conosco. Que o Senhor nos dê a graça de percebermos os sinais de Deus, nos dê a graça da sabedoria e do discernimento, para podermos realmente buscarmos e vivermos aquilo que é o mais importante, aquilo que Deus quer para nós em nossa vida. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.